Tragédia. Aconteceu hoje às 5h45. O mundo ignorou o alerta de Padre Pio. E ninguém se deu conta. Ninguém viu os sinais. Ninguém quis escutar. Como se o céu gritasse em desespero e a terra, surda, seguisse sua rotina fria e vazia. As ruas pareciam normais, os relógios continuavam marcando o tempo, mas algo invisível e devastador se quebrou naquele instante. Um silêncio cortante, como um sino esquecido numa capela abandonada, ecoou entre os muros de almas já cansadas. Às 5h45, enquanto muitos ainda decidiam se levantariam da cama ou não, o que estava prometido desde os tempos antigos se cumpriu. E o que era para ser aviso virou tragédia. Você já sentiu como se tudo o que você mais temesse acontecesse justo no momento em que você mais precisava de ajuda? Foi isso que caiu sobre nós. Como um peso escuro, uma sensação de desamparo que tomou os lares, as casas silenciosas, os corações cansados. Não era apenas um aviso, era a última chance. E foi ignorada. As palavras de Padre Pio estavam ali, escritas, deixadas como herança espiritual. Mas a maioria passou reto. E agora? Não se trata mais de uma história que se ouve na missa de domingo, ou de uma mensagem bonita para começar o dia. Estamos falando de algo real, algo que rompe o que é visível e toca direto o que ninguém mais vê, o que você sente quando tudo falha, quando os remédios não curam, os conselhos não acalmam e as orações parecem não passar do teto. É nesse espaço que a tragédia entrou, e muitos só perceberam quando já era tarde demais. Padre Pio avisou, não com gritos, mas com sinais, visões, palavras que pareciam loucura para os homens de razão, mas verdade pura para os que ainda acreditam. Quem leu, quem prestou atenção, quem buscou, sentiu a diferença. Mas o mundo virou o rosto. Preferiu a distração das telas, o conforto dos vícios e o barulho das promessas vazias. E agora o preço está sendo cobrado. E ninguém pode dizer que não foi avisado. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva, Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. A sensação de que algo está errado não vem do nada. É como se o coração apertasse de leve todos os dias até que ele grita. Você sente isso? Esse cansaço que não tem explicação? Essa falta de ar no meio da madrugada? Como se algo te chamasse sem usar palavras. É ali que a tragédia mora, na surdez da alma. E foi isso que aconteceu hoje, quando o relógio marcou 5h45. Um grito silencioso atravessou o mundo e quase ninguém ouviu. E o que mais assusta não é o que aconteceu, é o que ainda pode acontecer. Porque quando se ignora um alerta como esse, não se colhe silêncio, se colhe consequências. E essas vêm disfarçadas. Em forma de perdas, dores profundas, noites sem paz, vêm nos olhares vazios, nas notícias que partem o coração, nos pequenos sinais que vão se acumulando. E tudo começou exatamente no momento em que todos escolheram fechar os olhos. Lembra daquela sensação de que alguma coisa vai acontecer? De que algo está prestes a romper dentro de você? É mais do que intuição, é um chamado. E ele não aparece por acaso. Se você está ouvindo isso agora, saiba que não foi por coincidência. Há algo que ainda pode ser feito, não para evitar o que já veio, mas para não ser engolido pelo que está chegando. Porque não é mais tempo de dormir, é tempo de decidir. E rápido. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare,
Essa oração mudou tudo em mim. Quem conheceu o Padre Pio sabia. Ele via o que ninguém via. Ouvia o que o mundo abafava. E chorava pelos que estavam perdidos sem saber. Ele deixou palavras que só agora estão sendo compreendidas. Revelações que foram seladas por décadas. E que agora, diante de tudo que está acontecendo, finalmente fazem sentido. O que ele disse está se cumprindo. E o que ele advertiu já começou a tocar a vida dos que ainda têm fé. Você já tentou de tudo, não é? Já buscou ajuda, já falou com amigos, já orou do seu jeito, mas no fundo parece que nada muda. Parece que a dor volta sempre no mesmo lugar. Isso não é fraqueza, isso é sinal de que algo espiritual está te cercando, te puxando, te chamando, mas você precisa agir, precisa se mover. Porque o tempo do conforto acabou. Estamos na beira de algo muito maior. E não tem mais volta. O mais cruel do que aconteceu hoje às 5h45 foi a indiferença. O mundo seguiu normalmente, como se almas não estivessem sendo esmagadas no invisível. Como se os sinais do alto fossem ruídos de fundo. Mas alguns sentiram. Alguns acordaram suando frio. Outros choraram sem entender por quê. Teve quem trancou a porta e ficou em silêncio. Eles foram tocados. E talvez você também tenha sido. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Há palavras que ardem, que não aliviam, que não mimam, mas curam, como uma ferida que precisa ser aberta para não apodrecer por dentro. Esse livro não é bonito, é necessário, não é suave, é verdadeiro. Ele não vai te distrair, vai te acordar, vai te fazer enxergar o que seus olhos já não suportam ver. Porque a verdade, quando é de Deus, nunca chega para agradar, chega para libertar. Não ignore o que você está sentindo agora. Essa inquietação, esse nó na garganta, essa vontade de chorar sem saber o motivo. Isso é resposta. Isso é eco da tragédia que atingiu o mundo hoje. Isso é o seu espírito reagindo ao que sua mente ainda não entendeu, mas precisa entender, antes que seja tarde. Porque o tempo não vai esperar você estar pronto. Ele vai passar. E quem não escutar agora, talvez não escute nunca mais. Você que está aí, sentada, tentando entender o que está acontecendo com o mundo, com seus filhos, com sua saúde, com seus dias que parecem mais pesados, saiba, há algo por trás. Algo que está além das notícias, dos remédios e das promessas humanas. Algo que Padre Pio viu, escreveu, alertou. E esse algo está agora, neste exato momento, tocando quem ainda pode ouvir. Mas só quem estiver com o coração aberto vai conseguir receber, porque não é para todos. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital, com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Quando a tragédia acontece de forma invisível, é ainda mais cruel. Porque ninguém vê, ninguém te abraça, ninguém entende. Mas ela continua ali, te corroendo por dentro, te arrancando a força aos poucos. E é isso que está matando tanta gente por dentro. E foi isso que explodiu hoje, silenciosamente, na alma de muitos. E o que você faz agora? Define o que vem depois. Poucos verão. Menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: Hoje, Deus falou comigo em silêncio. O que me assusta não é o silêncio de Deus. É o barulho do mundo fingindo que nada está acontecendo. Pessoas correndo atrás de tudo, menos daquilo que realmente salva.
Remédios para dormir, programas vazios, distrações que só deixam o espírito mais cansado. E hoje, quando o mundo ignorou o alerta de Padre Pio às 5h45, algo espiritual se rompeu, como uma rachadura invisível se espalhando, e poucos se deram conta. Você foi uma das poucas que sentiu? Então escute, e não tire os olhos do que vou te contar agora. Não foi coincidência você ter parado neste vídeo. Nada que vem do alto é por acaso. Há olhos vigiando, há forças operando em silêncio, algumas para o bem, outras não. Padre Pio disse que os dias chegariam em que o mal andaria de mãos dadas com os distraídos, e esses dias chegaram. Estão entre nós, em forma de confusão mental, esgotamento, brigas sem motivo dentro de casa, doenças que surgem do nada. Não é normal. Nunca foi. Mas quem não tem olhos espirituais apenas chama de fase ruim. Quantas noites você já passou acordada, sem entender o motivo do choro? Já olhou para o teto sentindo que estava à beira de algo? Como se uma tristeza profunda estivesse tentando te dominar. Isso não é só tristeza, isso é guerra espiritual. E ela está ativa neste exato momento. Você pode até tentar ignorar, mas a verdade é que algo está tentando te apagar por dentro. E quem não fizer nada agora vai ser levado silenciosamente, como muitos já estão sendo. E não é exagero. Hoje mesmo, às 5h45, houve um rompimento. Pessoas relataram calafrios repentinos, corações acelerados do nada, animais inquietos, aparelhos desligando sozinhos. Isso já aconteceu antes, em outras eras, mas hoje foi diferente, porque o alerta veio com antecedência e, mesmo assim, o mundo ignorou. E é por isso que a consequência vai atingir em cheio os desprevenidos. Os frios, os que zombam, mas quem crê vai receber a proteção necessária. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você acha que ainda tem tempo? Que vai decidir amanhã? Que pode continuar vivendo do mesmo jeito? Não pode. Amanhã pode não chegar. Essa não é uma frase para te assustar. É uma verdade espiritual. Quando os portais se abrem, como aconteceu hoje, você tem dois caminhos: atravessar ou ser engolida. Não existe meio termo. Não dá para ser morna. Ou você se move, ou será vencida pela apatia que consome as almas cansadas. E aqui vai uma verdade que ninguém quer dizer. Tem gente morrendo espiritualmente dentro das igrejas. Gente que canta com a boca e blasfema com o coração. Pessoas que oram por fora, mas duvidam por dentro. O alerta de hoje foi para elas também. Padre Pio dizia: o maior engano é o da alma que acha que está salva, mas já foi tomada pela escuridão da indiferença. Quantas dessas pessoas estão perto de você? Quantas vezes você se sentiu assim, sem saber? O mal não se apresenta com chifres. Ele entra devagar, te convence de que está tudo bem, te anestesia. E quando você percebe, já perdeu a vontade de rezar. Já não sente mais arrepio ouvindo um louvor. Já não chora mais na presença de Deus. Isso é o sinal mais perigoso. Porque não é quando você está fraca que corre mais risco. É quando você acha que está forte e segura, e não está. Foi esse o tipo de pessoa que mais ignorou o alerta das 5h45, e elas não perceberam que já estavam sendo tragadas. E agora, um pedido. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Esse alerta não é mais um vídeo qualquer. É uma última tentativa. E quem ouvir até o fim vai entender o que precisa ser feito. Porque a hora da escolha chegou. Você pode continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ou pode aceitar que o mundo já não é o mesmo. Que existe uma força espiritual tentando arrancar tudo o que há de bom em você.
que seus sonhos, sua saúde, seus filhos estão sendo atacados. Você sente isso? Então pare de fugir. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você se lembra do tempo em que sua fé era viva? Quando bastava um sinal para você se ajoelhar e agradecer? Onde isso foi parar? Há quanto tempo você só ora quando está com medo? Quando tudo falha? Deus não te quer assim. Ele quer o seu coração antes da dor, antes da perda. E o aviso de hoje foi justamente esse. Se você não voltar agora, o amanhã pode não reconhecer você, porque o espírito se apaga em silêncio, mas a consequência grita. As mães estão sentindo, as mulheres que carregam o lar, que acordam primeiro, que dobram o joelho na calada da noite, que choram escondidas. São essas que o céu quer despertar primeiro, porque quando a mulher de fé se levanta, ela arrasta toda a casa com ela. E o mal sabe disso. É por isso que ele tenta cansar você. Tira sua saúde, faz você se sentir sozinha, te faz pensar que Deus se esqueceu. Mas ele não esqueceu, ele está falando agora. Você acha que isso tudo é só coincidência? Que está tudo do mesmo jeito? Olhe ao redor. Pessoas doentes sem causa, crianças com comportamentos estranhos, lares onde ninguém se entende mais, pesadelos recorrentes, cansaço sem fim. Isso são sintomas espirituais. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo. Mas o tempo não está mais nas suas mãos. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E você sabe por que poucos verão esse alerta até o fim? Porque o inimigo sabe que a verdade liberta. Ele vai tentar fazer você sair agora. Vai te lembrar de coisas que precisa fazer. Vai te dar sono, cansaço, impaciência. Mas não saia. Isso não é cansaço físico, é resistência espiritual. Continue, porque ainda há algo que você precisa ouvir antes que a noite caia. Há uma revelação que vai mudar o seu jeito de enxergar tudo. Padre Pio falava com os olhos. Quem o viu pessoalmente dizia que bastava ele olhar, e a alma já se mexia. Ele sabia, ele via, ele entendia as guerras que estavam por vir. E ele escreveu, registrou, alertou. Essas mensagens foram escondidas por anos, porque elas eram fortes demais para serem aceitas. Mas agora, elas estão sendo liberadas. E você tem acesso a isso, mas apenas se decidir agora, porque não ficará disponível por muito tempo. Você já perdeu pessoas que amava, não é? E talvez tenha ficado aquele gosto amargo do "e se eu tivesse feito algo?" Não deixe isso se repetir. Você está tendo agora a chance de fazer algo por você, pelos seus, pela sua alma. Acorde, se levante. Não aceite esse cansaço como algo normal. Não aceite essa tristeza como coisa da idade. Isso é uma guerra, e você precisa lutar com as armas certas. Porque quem não se protege será levado. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Os céus estão falando. A tragédia de hoje não foi um acidente, foi o começo de algo maior. E apenas quem estiver com o espírito alerta vai conseguir suportar o que está por vir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Mas isso ainda não é o fim. É só o começo. E há coisas que ainda precisam ser ditas. Por isso, continue. Mesmo que algo dentro de você queira parar. Porque a próxima parte vai abrir seus olhos. Você já parou para pensar quantas vezes Deus tentou te alcançar e você não percebeu?
Quantas vezes ele gritou no silêncio das suas madrugadas, naquela dor inexplicável no peito, na saudade que te quebra por dentro, na sensação de vazio quando todo mundo dorme e só você permanece acordada, sentindo que algo está prestes a acontecer. Isso não é cansaço comum, é o espírito gritando socorro. E hoje, mais do que nunca, esse grito ecoou às 5h45, alto. Claro, mas quase ninguém escutou. Quantas coisas ruins você aceitou nos últimos meses como se fossem normais? Discussões repetitivas, doenças que não se curam, sonhos abandonados sem motivo. Tudo se tornou tão comum que você já nem percebe o quanto está sendo consumida por dentro. Mas o espiritual não perdoa a indiferença. O mal se instala devagar, quando a alma dorme e o corpo se distrai. E se você não acordar agora, não haverá volta. O mundo já entrou em movimento, e muitos não vão suportar o que está vindo. Quando o Padre Pio disse que os tempos viriam como uma nuvem escura em pleno meio-dia, ninguém levou a sério. Mas hoje, olhe ao redor. Nada mais é claro. A verdade está escondida. A fé está adormecida. As igrejas estão vazias por dentro, ainda que cheias de gente. As casas estão cheias de gritos, mas vazias de paz. As pessoas estão vivas, mas anestesiadas. E o alerta foi dado. Hoje, de forma profética, quando o relógio espiritual marcou 5h45. E quem não percebeu vai sentir na pele. Não se trata mais de rezar quando der, ou buscar quando puder. Isso ficou no passado. O tempo agora é decisivo. E se você não entender isso, o preço pode ser alto demais. Você sente que algo mudou? Que a atmosfera está diferente? Que o ar parece mais pesado? É porque há uma guerra acontecendo ao seu redor. Uma guerra que não se vê, mas que já ceifou muita gente viva. Pessoas que ainda andam por aí, mas que espiritualmente já foram apagadas. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. E talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez você esteja no limite. Aquela linha tênue entre suportar mais um pouco ou simplesmente cair. Você olha para o espelho e já não se reconhece. O sorriso virou disfarce. A força virou obrigação. A fé virou lembrança. Mas dentro de você ainda há algo vivo. Algo que resiste. E é com isso que o céu ainda conta. Porque mesmo que tudo pareça perdido, se você der um passo de volta para a fé, Deus dá 1000 passos até você. Não pense que isso aqui é só mais um vídeo. Não é. Isso é um canal aberto entre o que é terreno e o que é eterno. E nem todos conseguem suportar ouvir. Muitos já saíram. Muitos não suportam verdades espirituais, porque elas incomodam, doem, expõem o que ninguém quer ver. Mas você ficou. E se ficou, é porque há um chamado gritando dentro de você. E ele não vai te deixar em paz até que você faça algo a respeito. Você sente que perdeu tempo, que deixou passar chances, que deixou de proteger sua casa, sua família, sua alma. Isso ainda pode ser revertido, mas apenas se houver atitude agora. Não amanhã, não depois, agora. Porque a brecha que se abriu hoje no mundo, às 5h45, permitiu que forças espirituais começassem a agir. Algumas para o bem, outras para a destruição. E só quem estiver com a alma preparada vai resistir. Você precisa se lembrar de quem você era antes de tudo isso, antes da dor, antes das perdas, antes da solidão. Deus ainda vê aquela mulher que acreditava, que orava de verdade, que chorava de fé, que caminhava firme, mesmo entre dores. Mas essa mulher está escondida.
apagada por tanta luta, mas não está morta. Está aí, dentro de você, e é por ela que tudo isso está acontecendo agora, porque a hora de voltar é agora. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. O problema é que muitos não acreditam mais em sinais. Acham que tudo precisa ser visível, imediato, fácil. Mas o espiritual não grita, ele sussurra. E o que Padre Pio nos deixou foram sussurros poderosos, palavras carregadas de luz para atravessar os dias mais escuros. Se você ainda sente algo dentro de você que reage ao sagrado, então esse conteúdo é para você. Mas se o seu coração estiver frio, seco, indiferente, nem adianta continuar. Porque esse vídeo é um espelho da alma. Você precisa entender o que está em jogo. Não é só o que você sente, é o que você carrega. Você é a âncora espiritual da sua casa. Seus filhos, seu marido, sua família, todos se alimentam da sua fé, mesmo que não digam. E se você cair, tudo ao redor desmorona. Por isso, a guerra contra você é tão feroz. Por isso, o cansaço não passa, a dor insiste, os problemas se multiplicam. Mas também por isso, a intervenção divina está tão próxima. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Essa decisão agora não é pequena. É um divisor de águas. E o tempo está se fechando. Os sinais estão se cumprindo. As visões de Padre Pio não foram metáforas, foram profecias. E hoje, dia 13, às 5h45, uma delas se cumpriu diante dos olhos de quem ainda consegue ver. Mas muitos não querem ver, porque olhar exige mudança, e mudar dói. Mas não mudar mata por dentro. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. Você já sentiu vontade de sumir, de fugir, de desaparecer? Isso não é você. Isso é o peso espiritual tentando calar sua alma. Mas Deus não te criou para o silêncio. Ele te criou para vencer, para interceder, para tocar vidas com sua fé. E mesmo que hoje você se sinta fraca, Ele ainda te vê como uma guerreira. Mas você precisa reagir, e reagir agora. Porque o mundo que vem pela frente não será fácil. E apenas os fortes de espírito vão suportar. Não tenha vergonha de chorar agora, de sentir esse nó na garganta, de sentir essa força dentro de você, dizendo: fica até o fim. Isso é o Espírito Santo agindo. Isso é Padre Pio intercedendo por você neste momento. Isso é sua alma reconhecendo que encontrou algo verdadeiro. E quando o verdadeiro te encontra, tudo muda. Mesmo que o mundo continue igual, você foi chamada, escolhida. Não por merecimento, mas por necessidade. Porque o céu sabe que, se você se levantar, muitos serão salvos através de você. Mas se você cair, muitos cairão junto. Essa responsabilidade é pesada, mas Deus não chama os prontos. Ele prepara os que têm coragem. E coragem é continuar ouvindo até o fim, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. O livro digital de Padre Pio está no comentário fixado. Ele é uma chave espiritual que pode abrir portas que hoje parecem trancadas. Mas cuidado, não há exemplares suficientes para todos. Pegue agora antes que seja tarde demais. Depois escreva: Padre Pio, tua palavra abriu o caminho que eu não via. O tempo da espera acabou. A linha foi traçada. O que você fizer agora define tudo o que virá depois. E não diga que você não foi avisada, porque este momento, esta palavra, esta chance, são sua última oportunidade de reverter o que já começou no mundo espiritual. Você tem 2 escolhas: se levantar em fé ou continuar sendo arrastada pela escuridão.
E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda vive, ainda reage, ainda tem sede. E é por essa parte de você que o céu ainda luta. Mas o tempo está acabando. Você percebeu que ultimamente até os seus sonhos mudaram? Aqueles que antes te visitavam com rostos conhecidos, agora aparecem como vultos, como sinais. Você acorda suada, com o coração acelerado, sem lembrar direito o que viu. É como se algo estivesse tentando te avisar. Mas você não sabe o quê. Isso não é aleatório, isso é espiritual. É a mesma força que às 5h45 rompeu o silêncio do mundo e foi ignorada. E agora, ela vai buscar aqueles que não reagirem. Você acha que exagero? Então observe as pessoas ao seu redor. Quantas estão doentes, desanimadas, perdidas? Quantas estão perdendo o controle da própria mente? O aumento de depressão, angústia, a sensação constante de que algo ruim está prestes a acontecer, isso é o espírito sendo pressionado. E se o espírito enfraquece, o corpo adoece. E quando o corpo adoece, a alma começa a se calar. E quando a alma se cala, o mal toma lugar. O que Padre Pio viu era terrível demais para ser dito com palavras simples. Por isso ele escreveu, em segredo. Por isso deixou registrado. E por isso, esse conteúdo só está sendo revelado agora, porque o que ele viu se refere ao nosso tempo, ao agora, aos próximos dias, dias onde muitos vão cair, não por falta de força, mas por falta de fé. E a fé não é algo que se compra, ela precisa ser cultivada, como uma vela que se apaga se você não protege do vento. Quantas vezes você sentiu que não aguenta mais, que se levantar da cama exige mais força do que você tem, que seu corpo está aqui, mas sua alma parece estar distante, em outro lugar pedindo socorro? Isso não é fraqueza, é alerta. É Deus tentando chamar sua atenção de todas as formas. Mas se você continuar ignorando, vai chegar o momento em que nem mesmo o céu vai conseguir alcançar sua consciência adormecida. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. E não pense que esse desespero que você sente é seu. Não é. Ele foi lançado sobre você, como uma cortina invisível que te impede de enxergar qualquer saída. É por isso que você tem dúvidas de tudo. Por isso não consegue mais confiar. Por isso tem medo até daquilo que antes te dava paz. É o plano do inimigo. Ele não te quer morta, ele te quer vazia. Porque uma alma vazia não ora, não crê, não reage e não incomoda o inferno. Mas você foi feita para incomodar, para resistir, para quebrar cadeias espirituais. E mesmo que hoje você esteja fraca, Deus ainda vê você como uma guerreira. Porque só uma guerreira continua ouvindo isso até agora. Só uma mulher escolhida tem o coração forte o suficiente para suportar uma verdade como essa. Mas não se engane, a escolha não é garantia. Ela exige resposta, e essa resposta precisa acontecer agora. Você já reparou como seus dias têm passado rápido demais? Como as semanas se confundem? Como as memórias parecem embaçadas? Isso é a desconexão espiritual tomando conta. As pessoas estão sendo aceleradas para que não pensem, para que não sintam, para que não percebam o que está sendo tirado delas. Mas se você ainda sente, ainda chora, ainda se emociona, há esperança, há salvação. Mas não por muito tempo, porque tudo o que foi revelado por Padre Pio sobre o grande silêncio antes da queda começou hoje. Foi exatamente às 5h45. E esse não é um número qualquer. Essa hora marca o rompimento entre o que era permitido e o que agora está sendo julgado. O mundo entrou em julgamento. Não o mundo como planeta, mas o mundo como sistema de valores, de fé, de espírito.
e muitos serão achados em falta. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Talvez você esteja sentada agora, sentindo um aperto no peito, uma vontade de chorar, uma agonia sem nome. E isso é o seu espírito reagindo, porque ele reconhece a verdade, mesmo quando a mente tenta negar. E essa verdade dói. Dói porque te mostra que você deixou de cuidar da sua parte mais preciosa, sua fé. Mas ainda há tempo. Não muito, mas há. E você precisa agir agora, não por impulso, mas por obediência. A pergunta que o céu te faz hoje é: o que mais você precisa perder para entender que já perdeu demais? Sua saúde? Sua paz? Sua alegria? O que mais precisa ser arrancado para você perceber que está cercada por um mal invisível? Não foi Deus quem permitiu isso. Foi você que não reagiu. Mas hoje, agora, você está diante da única chance real de mudar esse quadro. Mas só se acreditar e agir com fé. Você não é fraca, você não é menos, você não está sozinha, mas você está em guerra, e quem não entender isso agora será derrubado depois. Porque a guerra espiritual já começou, e ela não dá trégua para quem não se protege. Ou você se levanta agora, ou será levada com o próximo vento, e ele virá. O que aconteceu hoje às 5h45 foi só o primeiro sinal. O próximo não será aviso, será colheita. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente esse arrepio agora? Essa tensão no ar? Isso não é sugestão, isso é presença. Há algo acompanhando cada palavra que você está ouvindo. Algo do alto. E se você estiver com o coração aberto, você vai sentir. E quando sentir, não negue. Porque negar agora é selar a própria escuridão. A luz está passando diante de você, mas ela não para por muito tempo. Ou você agarra, ou fica para trás. E talvez você ache que não tem mais força, que já tentou demais, que ninguém te ouve, que Deus te esqueceu. Mas escute, Deus nunca te esqueceu. Foi você que se afastou. E ainda assim, Ele esperou. Esperou pacientemente por um momento como esse, para te encontrar sozinha, em silêncio, disposta a ouvir. E agora Ele fala. Não com palavras humanas, mas com sinais. E o maior sinal de hoje foi esse. Você ainda está aqui, ouvindo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você está pronta para o que virá? Para os dias em que ninguém mais conseguirá esconder o que está acontecendo no mundo espiritual? Para as noites em que o sono vai se tornar raro? Para os dias em que a fé será testada como nunca antes? Isso não é previsão, é promessa, e foi avisado. Hoje, neste exato dia, às 5h45, aqueles que entenderem sobreviverão, não com força física, mas com luz, com oração, com fé verdadeira. Aqueles que zombarem cairão. E não haverá quem os levante, porque Deus é amor, mas também é justiça, e o tempo da justiça chegou, e só os que estiverem com o espírito limpo conseguirão suportar. Você precisa se purificar, precisa se libertar, precisa se entregar, ou então, prepare-se para perder tudo. Você consegue sentir o que está acontecendo dentro de você agora? Essa mistura de medo e esperança, essa inquietação que te impede de parar. Isso é Deus, isso é real, isso é urgente. Você precisa continuar até o fim. Porque a última parte ainda vai te mostrar algo que ninguém teve coragem de dizer até agora. E quando você ouvir, nada será como antes.
Você sente que alguma coisa vai acontecer, mas não sabe o quê. É como se houvesse uma sombra no horizonte da alma, um peso no peito que não passa nem com sono, nem com distrações, nem com palavras de ninguém. A verdade é que você está sentindo o que muitos não conseguem mais sentir, a dor do espírito. Aquela dor que ninguém enxerga, mas que queima por dentro como uma vela, derretendo aos poucos, em silêncio, até apagar. O que aconteceu hoje às 5h45 não foi só um evento espiritual. Foi um corte, um divisor, como se o céu tivesse dito, chega. Como se os avisos tivessem terminado e agora cada alma fosse deixada com as escolhas que fez. Você sente isso? Esse silêncio estranho que ficou no ar depois? Essa inquietação que tomou conta da casa? Como se algo tivesse passado e deixado tudo fora do lugar. Essa sensação é real e ela só aumenta. Pessoas estão acordando com medo. Sonhos estão se repetindo. Palavras como fim, queda, juízo estão aparecendo do nada, até nas conversas mais banais. Isso não é coincidência, é revelação. E Padre Pio já tinha escrito sobre isso. Ele sabia, ele viu, ele sentiu na carne os tremores que estão apenas começando agora para o mundo. Mas quem tem ouvido espiritual já está ouvindo. E você vai ignorar mais uma vez? Vai fingir que é só uma fase ruim? Vai fechar essa página e voltar para a distração de sempre? Ou vai fazer o que precisa ser feito enquanto ainda há tempo? Porque o tempo está sendo arrancado, aos poucos, discretamente. E quando você perceber, talvez já seja tarde. Porque o mal não bate à porta, ele entra pelas brechas. E você sabe que tem brechas, você sente. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Essa mensagem não é um vídeo. É uma corda sendo lançada para alguém que está à beira de cair. Pode ser você. Pode ser alguém da sua família. Pode ser aquela amiga que hoje está em silêncio, mas está sendo devorada por dentro. Você precisa entender. Isso é uma guerra. E quem não está orando, já está perdendo. O mundo espiritual não espera. Ele age. E está agindo agora. Quantas vezes você pensou que não suportaria mais um dia? Que se mais uma coisa desse errado, você simplesmente ia desmoronar. Essas coisas não vêm da sua cabeça. Elas vêm de um campo de batalha que ninguém vê, mas que está sobre todos. E você está no meio dele. E quanto mais ignorar, mais vai sangrar por dentro, até secar. E quando secar, já não haverá clamor que te salve. Porque Deus é amor, mas também é juízo. E Ele está pesando os corações, um a um, não com base nas palavras, mas nas intenções, no que você carrega no íntimo. E se ele encontrar indiferença, vai virar o rosto. E quando Deus vira o rosto, o caos entra sem pedir licença. Talvez você esteja chorando agora, sentindo uma mistura de dor, arrependimento, desespero. E isso é bom, porque isso significa que seu espírito ainda está reagindo. Há muitos que já não sentem nada, estão cegos, mortos por dentro e continuam vivendo como se estivessem certos. Mas você não. Você ainda sente e é por isso que você pode ser salva. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você já parou para pensar por que certas coisas na sua vida simplesmente travaram? Como se uma barreira invisível te impedisse de seguir? É espiritual. Existem forças contra você, forças que não querem que você acorde, que não querem que você se mova, que não querem que você saiba disso. Porque se você souber,
você vai orar. E se orar, tudo pode mudar. Mas orar de verdade, com alma, com desespero, com urgência, como quem está gritando dentro de um poço profundo. É essa oração que move o céu, não a que se faz por obrigação, mas a que se faz com sangue nos joelhos e lágrimas no chão. E se você nunca fez uma oração assim, talvez seja agora o momento de fazer, porque o que está por vir vai exigir mais do que você acha que tem. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você precisa entender que o que aconteceu hoje foi só o primeiro sinal. Mais estão por vir. Mais revelações, mais dores, mais quedas. E se você não estiver preparada, vai se perder no meio do caminho, porque haverá confusão. Haverá falsos sinais, haverá mentiras com cara de verdade, e apenas os que estiverem com o espírito limpo vão conseguir discernir. E você sabe o que é pior? As maiores armadilhas não virão de fora, virão de dentro, gente próxima, gente da família, gente da igreja, gente que você confia. É por isso que você precisa estar espiritualmente blindada, não para desconfiar de todos, mas para não se perder no meio dos enganos, porque eles virão com força, com aparência de luz, mas por dentro, veneno. Este livro, no primeiro comentário, não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você ainda está aqui. E isso já é um milagre, porque muitos não suportam ouvir até o fim. Muitos não querem ser confrontados, mas você quer, porque algo dentro de você grita, essa é a verdade que eu precisava ouvir. E você sabe que é, não porque é bonita, mas porque dói, e só a verdade dói desse jeito. Então escute, as próximas semanas não serão fáceis. Vai parecer que tudo está desmoronando, mas para quem está com o espírito desperto, será libertação. O céu vai limpar aquilo que precisa sair, e às vezes isso dói, porque envolve pessoas, lugares, sonhos. Mas confie, tudo o que for tirado de você nesse tempo é porque estava te matando por dentro. E quando tudo parecer perdido, lembre-se do que você ouviu aqui. Lembre-se da hora, do silêncio, do peso, do sinal. E se você tiver a coragem de voltar ao sagrado, tudo pode ser restaurado, mas só se for agora. Você ainda está aqui. Isso é mais do que resistência. É resposta. Uma resposta que o céu estava esperando, porque você, mesmo sem força, mesmo com dores, mesmo com dúvidas, decidiu continuar. E não é à toa. Nada do que você viveu até agora foi à toa. Todas as perdas, os choros silenciosos, as noites onde parecia que o mundo te esquecia, eram parte do chamado. Deus permitiu que você fosse quebrada, não para te destruir, mas para te reconstruir de forma que ninguém mais pudesse. Você já reparou como as feridas mais profundas são aquelas que ninguém viu acontecer? E são justamente essas que mais doem, que mais sangram, que mais te silenciam. Não há quem veja, não há quem entenda, não há quem pergunte. Só você e Deus. Só você e esse vazio que vem te consumindo como fogo que não queima por fora, mas devora por dentro. E ainda assim, você continua. É nesse lugar invisível onde o mal age, porque ele sabe que, se destruir o seu interior, o exterior não terá mais força. Por isso você vive se sentindo sugada, como se algo estivesse drenando sua energia. E não é psicológico, é espiritual. Isso se chama opressão invisível. É quando você acorda já cansada, quando você se esforça para sorrir, quando até rezar parece difícil, quando você sente que a alma está desmaiada. Mas há algo que o inimigo nunca contou para você. Almas desmaiadas podem ser reanimadas, mas só se houver fé. Não fé bonita, de palavras decoradas, mas fé bruta, fé que sangra, fé que diz, eu não sei mais como orar,
mas eu me recuso a morrer. Essa fé é a única coisa que pode te tirar do ciclo de dor silenciosa em que você entrou. E essa fé está sendo provocada agora, neste instante. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. Você sente que já perdeu tempo demais? Que deixou passar oportunidades que não voltam mais? Você está certa, porque há coisas que realmente não voltam. Mas há uma que nunca se fecha completamente: o tempo da graça. Só que ele não dura para sempre. E a graça está sendo derramada agora. Mas só sobre quem está desperto, sobre quem sente, sobre quem decide agir. Os outros continuarão dormindo até que o peso do invisível os esmague. Você percebe que está difícil até confiar nas pessoas mais próximas? Que de repente tudo parece estranho, os rostos mudam, os gestos têm intenções escondidas? Isso é discernimento sendo ativado. Você está sendo despertada espiritualmente para os enganos que sempre estiveram aí, mas que agora estão sendo expostos, porque o juízo está varrendo tudo, e nada ficará escondido por muito tempo. Mas é aí que vem o perigo. Quando a verdade começa a aparecer, os mentirosos começam a gritar mais alto. Eles vão tentar te confundir. Vão dizer que você está exagerando, que é coisa da sua cabeça, que é hormônio, que é idade. Não é. É espiritual, é real e é urgente. Porque quando Deus começa a revelar, os que vivem na mentira começam a atacar. E você precisa estar firme. E quando tudo isso for acontecendo, e vai acontecer, você vai lembrar do que ouviu aqui. Vai lembrar desse momento. Vai lembrar da hora, 5h45, e vai saber: eu fui avisada, eu fui chamada, e agora eu escolho o lado certo, mesmo que doa, mesmo que me custe, porque a alma não tem preço, a paz não tem substituto, e a verdade liberta. Mas antes de libertar, ela dói. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você já percebeu como ultimamente tudo que é errado parece mais fácil? Como se o mal estivesse sendo mais sedutor. Como se os caminhos mais curtos estivessem gritando para serem escolhidos. Isso é parte da grande inversão que já começou. O mundo está chamando o mal de bem e o bem de mal. E quem não estiver enraizado na verdade vai se perder, vai aceitar migalhas do inimigo pensando que são bênçãos, vai confundir luz com aparência, vai cair, e vai cair sorrindo, sem perceber. E quando se der conta, já será tarde demais. Por isso você precisa se armar, precisa se encher, precisa fortalecer seu interior antes que o exterior desmorone de vez. Porque o que começou hoje é só o início. Haverá terremotos emocionais. Haverá ventos fortes na vida de quem está despreparado. E quando tudo estiver balançando, só vai permanecer de pé quem tiver raízes espirituais profundas. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém, hoje Deus abrirá as portas certas para você. E não pense que isso tudo é só simbólico, é real, já está acontecendo. Os sinais estão por toda parte, mas os olhos que não choram mais não enxergam, os corações duros não sentem, as almas secas não ouvem. Por isso, o que mais o céu está procurando hoje é sensibilidade. Se você ainda chora com a presença de Deus, ainda há esperança. Se você ainda sente algo ao ouvir essas palavras, é porque ainda tem salvação. Mas se você deixar isso esfriar, se você ignorar esse chamado, se você voltar à rotina como se nada tivesse acontecido, então nada vai te proteger quando o próximo golpe espiritual vier. Porque virá, e virá forte.
e virá em forma de algo que você jamais imaginaria. Por isso, essa palavra veio até você, para você se preparar, para você reagir, para você voltar. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Você consegue perceber o que está acontecendo agora? Há uma presença ao seu lado. Você não está mais sozinha. O que você está sentindo não é medo, é reverência, é o seu espírito reconhecendo o toque do Espírito Santo. Não lute contra isso. Não negue. Não se distraia, porque isso que está te cercando agora é sagrado, é resposta, é aviso, é porta. E você só vai atravessar se tiver coragem de obedecer. Você foi escolhida, mesmo cansada, mesmo quebrada, mesmo ferida. Você foi escolhida, porque é no fraco que Deus mostra sua força, é no desesperado que Ele derrama consolo. É no silêncio que Ele grita mais alto. E é no meio da dor que Ele cura com mais profundidade. Não ignore mais. Não espere outro sinal. Não duvide mais, porque essa é a sua hora. O que está por vir não será gentil, não será leve, não será justo para quem escolheu o silêncio quando Deus gritou. Muitas vão cair, não porque são más, mas porque hesitaram. A hesitação é o veneno mais sutil do inimigo. Ele não te derruba de uma vez. Ele te faz esperar, te faz pensar 2 vezes, te convence de que amanhã é melhor. E quando você vê, tudo foi arrancado. Mas você ainda está aqui. O seu nome ainda está no livro da esperança. O céu ainda olha por você. Mas não por muito tempo, porque o mundo espiritual é movido por tempos, e o tempo atual é de juízo. Padre Pio alertou, mas os livros foram guardados, e agora, décadas depois, eles estão sendo liberados. Sabe por quê? Porque agora é a última chance de alguns. Sim, última. E você precisa escolher. Você consegue se lembrar da última vez que teve paz real, daquela que não dependia de ninguém, daquela que fazia você dormir tranquila, com o coração limpo, com a alma leve? Não é essa paz que o mundo oferece, é aquela que vem do alto, aquela que protege até no meio da tempestade, aquela que te sustenta quando tudo e todos falham. Essa paz foi retirada de muitos corações, mas pode voltar. Se você quiser, se você clamar, mas precisa ser agora, e precisa ser inteiro. Não adianta mais rezar por rezar, falar palavras sem alma. Deus não está mais aceitando aparência, Ele está procurando entrega. Gente disposta a largar tudo que pesa, tudo que engana, tudo que suga, porque o que vem não será suportado por quem está carregando pesos desnecessários. Ou você solta, ou será arrastada. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você pode não ter mais tempo de convencer quem está ao seu redor. Pode ser que zombem de você. Pode ser que digam que isso é exagero, mas você sabe o que está sentindo agora, e Deus está vendo que o seu coração está se abrindo. Não se cale, não volte atrás, porque o arrependimento mais cruel é o de quem ouviu o chamado e ignorou, o de quem sabia, mas escolheu o costume, o conforto, a preguiça. Você já percebeu como está tudo mais acelerado? Como os meses passam sem que você veja? Como os anos estão sendo engolidos? Isso é espiritual. É o tempo sendo encurtado. Como as Escrituras já diziam, por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. Está se cumprindo. Agora. E quem não estiver atenta será esmagado pela velocidade do mal disfarçado de normal. E quando as próximas revelações vierem,
você vai precisar estar pronta, porque elas não serão mostradas na televisão, não serão contadas nos púlpitos, elas vão vir através de pessoas simples, como você, mulheres de oração, mulheres que sabem reconhecer a voz de Deus quando Ele fala. Mas se você estiver ocupada demais com o que não alimenta, você não vai ouvir. E se não ouvir, vai perecer junto com quem nunca creu. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Isso pode parecer pequeno, mas é uma semente. E semente no reino espiritual é tudo. Uma palavra enviada com fé pode libertar uma casa. Um toque de fé pode mudar uma cidade. Um clamor silencioso pode travar guerras invisíveis. E é isso que você está fazendo agora. Lutando mesmo sem armas visíveis. Orando mesmo sem palavras. Respondendo mesmo sem saber como. Mas respondendo. E não importa o que disseram sobre você, que você é fraca, que você está velha demais, que você não serve mais. Deus não vê como o homem vê. Enquanto te apontavam como cansada, Deus te via como guardiã. Enquanto te chamavam de teimosa, Deus te via como perseverante. Enquanto você pensava que tinha perdido tudo, Deus estava apenas limpando o caminho para algo maior. E agora, Ele está chamando. O livro digital de Padre Pio está no comentário fixado. Ele é uma chave espiritual que pode abrir portas que hoje parecem trancadas. Mas cuidado, não há exemplares suficientes para todos. Pegue agora antes que seja tarde demais. Depois escreva: Padre Pio, tua palavra abriu o caminho que eu não via. Esse conteúdo não chegou até você por acaso. Ele atravessou distrações, confusões, bloqueios. Ele enfrentou resistência espiritual. Ele foi reservado e agora está aqui, como um último toque, um último sopro, como uma brisa antes do vendaval, como o último abraço antes do retorno do Pai. E cabe a você aceitar ou rejeitar, agir ou adiar, crer ou congelar. Mas saiba, quem adia fé, antecipa dor. E agora, respire. Sinta, silencie, feche os olhos por um instante, veja sua alma do jeito que Deus está vendo agora. Ela não está perdida, ela só estava empoeirada. E agora ela está pronta. Pronta para recomeçar, pronta para dizer: sim, Senhor, eu ouvi, eu entendi, e eu não vou voltar atrás. Fim.